Paz e luz para você que nos assiste neste momento. Paz e luz para você que nos acompanha através dessa transmissão. Você que nos acompanha através das redes sociais. Você que nos acompanha através desta programação. Paz e luz. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe os seus sonhos e os seus projetos. Que aonde quer que você for, que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja contigo, seja com a sua casa, seja com a sua família, e que você venha ter só notícias boas. Que o Espírito de Deus venha te iluminar de uma maneira grande e poderosa. Mas eu quero hoje, dentro da minha palavra, dentro da minha participação, trazer uma palavra para você que vai mexer muito com a sua fé. A pergunta de hoje é: o que fazer? Ou melhor dizendo, o que se fazer quando a pessoa se depara com uma situação, ou com ela, ou com alguém da família, ou com alguém que ela tanto ama, e aquela situação parece uma causa perdida? O que se fazer quando se depara diante de uma situação que parece que não tem mais jeito? Parece que não tem mais saída. O que fazer? Vou citar um exemplo. Uma pessoa da sua família cai doente e você leva ela aos médicos. Os médicos, dentro da sua especialidade, dentro dos seus conhecimentos, vai lá e faz vários exames naquela pessoa e comprova-se que aquela pessoa tem uma doença grave e os dias de vida daquela pessoa está contado. O que se fazer? Tipo assim, você pega aqui um aparelho telefônico, e o técnico vira e diz assim: olha, pode descartar, porque esse aparelho não tem mais conserto, ele não tem mais jeito. O que fazer? A mesma coisa eu digo para você, quando uma pessoa está com uma doença grave, e os médicos dizem: esta pessoa está com os dias contados. Provavelmente, ela não vai escapar com vida. Para ela escapar com vida, só mesmo um milagre de Deus. E aí eu te pergunto, o que fazer? Quando olhar uma situação e ela parece tudo perdido, parece que não tem jeito mais, o que fazer? Eu tenho sido procurado no santuário todos os dias por pessoas que, depois de anos e anos numa igreja, pessoas que já bateram em tantas portas, já buscaram ajuda de várias formas, vai de encontro a este profeta. E ao fazer ali comigo um trabalho forte, recebe a cura, recebe a libertação, recebe o milagre, recebe a transformação da vida, casamentos restaurados, empresas que estavam indo à falência, voltam a crescer, voltam a prosperar, e eles sempre me fazem a mesma pergunta: profeta, por que eu acreditava em Deus, confiava em Deus, estava dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, mas a minha vida não ia para frente? E depois que eu cheguei aqui, eu senti a minha vida andar, as coisas caminharem para mim, as coisas crescerem, e eu vi a prosperidade diante dos meus olhos.
Não tem como uma pessoa vencer na vida sozinha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem como Deus prosperar uma pessoa que não tem vida com Deus. Terceiro ponto, não tem como Deus confiar em você se nem você mesmo confia em você. Quarto ponto, como que Deus levantaria uma pessoa que só pensa pequeno? Como Deus vai colocar você na grandeza dele se você já se conformou com as coisinhas? Com as coisinhas pequenas. Quinto ponto. Para você vencer todos os obstáculos, todas as batalhas que cruzaram o seu caminho, você vai ter que ter Deus dentro de você e você vai precisar acreditar em Deus além de qualquer coisa. Além de qualquer coisa. Como está na palavra de Deus. Crer no Senhor, o teu Deus, estará seguro. Crer no teu profeta e prosperarás. 2 Crônicas 20:20 nos ensina muito sobre isso. Eu perguntava em uma outra oportunidade, num congresso que eu estava, entre inúmeros pastores, missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, eu perguntei quem é que prosperava as pessoas, se era Deus ou se era o profeta. 99,9% das pessoas que estavam ali naquele local disseram que quem prospera as pessoas é Deus. E eu pedi a elas que abrisse a Bíblia em 2 Crônicas 20:20 e lesse. E eles abriram e leram todos juntos. E eu disse, e agora o que vocês me respondem? Porque Deus não muda a sua palavra. E está na Bíblia que nenhuma palavra do profeta cai por terra. Deus não permite que nenhuma palavra do profeta volte vazia. E lá em 2 Crônicas 20:20, diz a palavra de Deus, crer no Senhor o teu Deus estará seguro, estará protegido, guardado. Crer no seu profeta e prosperareis. As coisas de Deus, elas são organizadas. Elas não são bagunçadas. Tem gente que está dentro da igreja e quer viver uma vida bagunçada. E acha que vai ser feliz assim. Que vai crescer assim. Que vai progredir na vida assim. E vai passando o tempo e a pessoa começa a desmorecer. Começa a desanimar. Começa a olhar para um lado e olhar para o outro e ver que os outros venceram e ele não, continua ali no mesmo lugar. Parece que alguma coisa travou ele ali, marrou ele ali e ele não saiu do lugar. Eu sei que nesse momento tem milhares e milhares de pessoas me assistindo. E milhares de pessoas me ouvindo. Mas tem uma pessoa que está me ouvindo agora, que está dizendo, tudo que este profeta está falando é o que eu estou vivendo. Deus me colocou no seu caminho. E a história da sua vida, ela vai mudar. Porque não basta apenas você ler a Bíblia Sagrada. Eu ouso muito dizer que a palavra de Deus tem que entrar para dentro de mim e eu entrar para dentro da palavra de Deus. Disse Deus, passarás os céus e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. Como pode Deus dar uma promessa e você não viver essa promessa? Como pode? Como pode Deus dar uma promessa de prosperidade e a pessoa viver na miséria? Como Deus dá a promessa de dizer que vai abrir os seus caminhos e você está com os caminhos fechados? Não é feliz no amor, não é feliz com a família. Olha como que isso é sério. Não consegue progredir na vida. Você acha que isso que está acontecendo na sua vida é porque você é uma pessoa azarada, é uma pessoa que não tem sorte, ou tem alguma coisa do mal travando a sua vida? Pensa comigo. Mas eu quero, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero novamente voltar à pergunta. O que se fazer quando uma situação na vida da pessoa que parece que está tudo perdido? Parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais saída. O que fazer? Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Pega aí a sua Bíblia. Igualzinho eu estou pegando a minha aqui, ó. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Pega aí. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 29. Para você entender a grandeza de Deus. Para você entender a grandeza de Deus. O que se fazer quando uma situação na vida da pessoa parece tudo perdido? Parece não ter mais jeito, parece não ter mais saída. O que fazer? O que fazer? Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar da Galileia. Versículo 22. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus. Versículo 23. E rogou-lhe muito, dizendo: Mestre, minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e ponha suas mãos sobre ela, para que a sare e ela viva. Versículo 24. E foi com ele. Vou repetir. E Jesus foi com ele, e seguindo uma grande multidão que o apertava pelo caminho. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, que sofria com fluxo de sangue. Versículo 26. E que havia gastado todos os seus haveres com os médicos, e despedido tudo o que tinha, e de nada lhe aproveitara isso, antes ia de mal a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocarem suas vestes,
eu serei curada. Versículo 29. E logo se cessou a fonte do seu fluxo de sangue, e sentiu o seu corpo estar curado de toda aquela maldição. Palavra de Deus, palavra da salvação. Eu fiz questão hoje de ler toda a mensagem. Toda a mensagem, para depois eu fazer com você uma reflexão. Primeiro, Jesus tinha de costume de pegar ali um barco junto ao mar da Galileia e passar para o outro lado do mar da Galileia. Para quem não conhece, o mar da Galileia, ele é imenso. Eu estive lá pessoalmente, posso falar isso para você. Mas você pode atravessar ele de barco de um lado para o outro. E quem está de um lado consegue ver do outro lado do mar. E é o único mar de água doce do mundo. Você sabia disso? O mar da Galileia, ele é o único mar de água doce do mundo. Jesus entrou ali no barco e atravessou para o outro lado. E ao redor do mar da Galileia, tem várias pequenas cidades. E havia ali uma cidade que era governada por um homem chamado Jairo. Ele era um príncipe da sinagoga. Um homem rico, poderoso. Por que eu estou citando isso para você entender? Os homens da descendência de Jairo, eles não acreditavam em Jesus. Como às vezes você que está me assistindo agora, que pode estar acreditando nesse profeta, ou pode não estar acreditando. É um direito seu. Como o sofrimento que bate na porta de uma pessoa. Você acreditando ou não acreditando, ele está ali. Acreditando ou não acreditando, o sofrimento está ali. Aquele homem não acreditava em Jesus como Filho de Deus. Mas de tanto ouvirem falar de Jesus, e ele olhou para um lado e olhou para o outro e viu que o dinheiro dele, que a riqueza dele, que o conhecimento dele, que a fama dele, não iria salvar a sua filha. Diz a palavra de Deus que ele, ao ver Jesus descer do barco, ele veio correndo até Jesus e se ajoelhou aos pés de Jesus. Para você entender um pouco melhor, nenhum homem daquela cidade faria isso aos pés de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Mas o sofrimento daquele homem era tão grande. Aprenda isso. O sofrimento daquele homem era tão grande. E ele não queria perder a única joia rara que ele tinha. A única pedra preciosa que ele tinha. Que era a única filha que ele tinha. Ele não se importou com o que os outros iam pensar. Ele não se importou com o que os outros iam dizer. Ele não se importou com o que os outros iam falar dele. Ele chegou diante de Jesus e se humilhou. Para aquela nação, o que ele estava fazendo era uma loucura. Era a coisa mais absurda do mundo.
Mas eu vou repetir para você uma coisa que eu falo sempre nas minhas concentrações. Só sabe o tamanho da dor quem está sentindo ela. Só sabe o tamanho da dor quem está vivendo ela. E só ele sabia o que ele estava sentindo naquela hora, ao ver a sua filha à beira da morte. E vendo que o seu dinheiro, que os seus recursos, que os seus conhecimentos não estavam ajudando, não estava resolvendo o seu problema. E aí ele se entregou a Jesus. É o que muitas pessoas fazem. Critica as coisas de Deus, fala mal da igreja, fala mal de Jesus, fala mal da sua fé. E na hora que cai numa situação ruim, e vê que a igreja, a casa de Deus, é a única porta que não vai se fechar para ele. Nunca vai se fechar para ela. Eu já vi inúmeras pessoas falarem isso diante do altar. Olha, Deus, eu já pequei, já falhei, já fiz coisas que não agradaram ao Senhor, mas tem misericórdia de mim, do meu sofrimento e me ajuda. Assim fez esse homem Jairo. Em meio ao sofrimento, ele teve um encontro com Jesus. E ele disse: Mestre, rogo que venha comigo até a minha casa. A minha filha estava nos médicos e foi desenganada, os médicos mandou levar para morrer em casa porque a situação dela não tem jeito mais. Ela está à beira da morte. Mas venha e coloca as tuas mãos sobre ela, e ela ficará curada. Olha para você ver o mistério de Deus. Quem não vem por amor, vem pela dor. Você já ouviu os antigos falarem sobre isso? Quem não vem por amor, vem pela dor. E Jesus, vendo naquele homem fé e sofrimento, Jesus se atentou para o pedido dele e disse: vou contigo até a sua casa. E uma grande multidão foi seguindo para ver o que acontecia. Se você observar, como Jesus já tinha de costume de atravessar o mar da Galileia de barco, ali naquela cidade onde tinha muitas pessoas incrédulas, mas já tinha uma grande multidão que acreditava em Jesus. E quando Jesus disse que ia na casa daquele homem, todo mundo conhecia a situação da filha daquele homem. Você já observou isso? Cidades pequenas, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Você já observou isso? Todo mundo sabia que a filha de Jairo estava à beira da morte. E quando Jesus disse que ia com ele à casa dele, uma grande multidão o seguiu e ia apertando ele pelo caminho. E no meio do caminho encontrou uma mulher, que havia 12 anos que ela estava doente. Irmãos, eu fico impressionado. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, eu fico impressionado com o poder da fé. Eu fico impressionado como que a fé muda a vida de uma pessoa. Aquela mulher colocou dentro dela: se eu pelo menos tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela veio por detrás da veste de Jesus, tocou na veste de Jesus. Na hora, ela sentiu o corpo dela mudar. Ela sentiu a mudança no corpo dela. Na hora, ela sentiu o corpo dela mudando. Que força, né?
poder espiritual, né? Os antigos diziam assim: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Tem pessoas que se aproximam da outra e só traz para perto dos dois só maldição. Mas tem pessoas que se aproximam da gente, que traz ao nosso coração alegria, que é uma pessoa boa, de um coração puro. E às vezes é até uma pessoa que é lutadora, como você, mas que tem um coração puro. E aqui a gente observa que no meio do caminho Jesus se deparou com a situação dessa mulher. E Jesus estava no caminho para levar a vida a uma pessoa que estava à beira da morte. Mas aí você vê e fala: então por que Jesus não permitiu que ele tocasse, que aquela mulher tocasse nele? Se ele estava levando uma cura, um milagre, uma libertação para uma menina. Da mesma forma que numa concentração onde tem muita gente, cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem um sofrimento. E Jesus tem a resposta para todos eles. Jesus tem cura para todos eles, agindo na vida de cada pessoa de acordo com a sua fé. Mas vamos prosseguir para você entender. Versículo 30 agora. Eu vou ler o 29 e vamos prosseguir. E logo cessou a fonte daquele sangue. E cessou do corpo daquela mulher aquele mal. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que dele saíra poder, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Jesus perguntou. Tinha uma multidão ao redor dele. E ele perguntou: quem me tocou? Prosseguimos. Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 32. E ele olhava ao redor para ver o que fizera isso. Versículo 33. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, tomada-se de tremor e tremendo, aproximou-se e prostrando-se diante de Jesus, disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada de todo este mal. A mulher chegou, tocou nas vestes de Jesus, porque ela acreditava nela mesma. Se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Ela sofria com uma enfermidade há 12 anos. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E ela não foi curada. Eu quero aqui dentro da minha palavra abrir aspas e dizer para você uma coisa. Nós temos no nosso país, na nossa cidade, no Brasil, muitos bons médicos que pode ajudar uma pessoa em questão de saúde em qualquer área da vida da pessoa. Fechando a aspa. Mas quando um problema na vida da pessoa é espiritual, só Deus pode cuidar.
como você acabou de ver aqui agora. Ela havia gastado tudo que ela tinha com a medicina, tudo que ela tinha com os médicos, e ela continuava doente. Quando uma doença é plantada no corpo da pessoa, a pessoa sofre e os aparelhos, os médicos, às vezes nem encontram a doença. Porque os aparelhos dos médicos não conseguem ver o lado da área espiritual da vida de uma pessoa. Eles conseguem ver a área física e carnal do corpo da pessoa. Mas vamos prosseguir. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos príncipes da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já está morta. Para que incomodares o mestre? Lembra da pergunta que eu fiz? Lembra? O que se fazer quando tudo parece perdido? Aquele homem acreditando em Jesus, não porque ele acreditava em Jesus, não porque ele tinha fé em Jesus, mas por causa do sofrimento que ele estava carregando. A filha dele estava à beira da morte. Enquanto ele deu ali uma parada no caminho e perguntou quem foi que lhe tocou, porque eu sinto que de mim saiu poder. Alguém aqui foi grandiosamente abençoado. Quem é essa pessoa? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta quem lhe tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu poder. Forte, né? Resolveu ali o problema, a mulher chegou e confessou tudo o que tinha acontecido. Que ela saiu de casa com fé, determinada, e ela colocou dentro dela que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Eu pergunto para você, quem não ler a Bíblia e não entende as coisas de Deus deve estar achando: ela ir até Jesus e tocar em Jesus, isso é fácil demais. É? Pensa aí numa mulher doente, há 12 anos, doente, sofrendo, atravessar uma multidão e chegar até Jesus. Você acha que isso foi fácil? O sacrifício dessa mulher foi muito grande. Mas ela colocou dentro dela dizendo: é a minha única oportunidade. Ou eu serei curada hoje, ou eu vou morrer. E eu cresci com os antigos dizendo: não deixe para amanhã o que você pode fazer ontem. Forte, né? Mas vamos prosseguir para você entender. Quando Jesus estava saindo com Jairo para ir até a casa dele, chegou um dos príncipes da sinagoga, um homem conhecido, um homem que quando ele falasse, todo mundo ia acreditar. E ele disse: Jairo, não incomodes mais o mestre. Sua filha já está morta. É triste, né? E aí eu volto à pergunta: o que se fazer quando se depara numa situação que parece tudo perdido? Ele já estava no desespero, com medo de perder a filha. Encontrou-se com Jesus. E dentro dele ele colocou que se Jesus colocasse as mãos dele sobre a sua filha, ela seria curada e não iria morrer. Olha como que é sério isso, hein? E no meio do caminho, olha, presta atenção, o meio do caminho foi vitória para a vida daquela mulher. E o meio do caminho
havia se tornado uma grande derrota na vida de Jairo. Por causa de uma palavra. A sua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Quantas pessoas já se levantou contra a sua fé? Já se levantou contra a sua maneira de crer? E já fez de tudo para enfraquecer você na fé. Acabou de ver aqui agora? Jairo estava na fé que Jesus iria curar sua filha. E o outro chegou e disse, não, sua filha já está morta. É triste, né? É cruel, né? Mas vamos prosseguir para você entender. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao príncipe da sinagoga, não temas, crê somente. Olha o que Jesus respondeu. Jesus ouviu o que o príncipe da sinagoga falou. Crê somente. Eu vou ler novamente para você gravar essa palavra de Jesus. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao príncipe da sinagoga, não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu a ninguém o seguinte, vou repetir, e não permitiu a ninguém que o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Observa aqui que foram três pessoas. Três pessoas. Pedro, João e Tiago, seu irmão. Quatro pessoas? Quatro pessoas. Mas ninguém Jesus permitiu seguir com ele até a casa de Jairo. Ele olhou para a multidão e falou, vocês podem ficar tudo aí. Seguiram o caminho. Versículo 38. E tendo chegado à casa do príncipe da sinagoga, viu ali um grande alvoroço. E eis que choravam, e muitos se planteavam. Versículo 39. E Jesus entrando, disse, por que esse alvoroço? E por que vós chorais? A menina não está morta, ela apenas dorme. Versículo 40. E riram-se de Jesus. Porém ele, tendo feito o sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. E eis que eles ali estavam. E entrando onde a menina estava deitada. Versículo 41. E tomando Jesus a menina pela mão, disse, Talita. Olha o nome. Jesus chamou a menina pelo nome. Você já observou que tem pessoas que gostam de chamar as pessoas por apelido? Já observou? Vou ler novamente. E Jesus, tomando a menina pela mão, disse, Talita, Talita cumi, quer dizer, traduzido em hebraico, menina, a ti eu te digo, levanta-te. Eita palavra forte, hein? Eita palavra forte, hein? Talita cumi, traduzido em hebraico, menina, eu te digo, levanta-te.
Deus está mandando eu dizer para você, seja qual for o seu problema, levanta a sua cabeça, põe-se de pé e vai à luta, não aceita não. Deus tem algo grande para a sua vida. Esquece o que os outros falaram. Esquece o que disseram para você, que você não ia conseguir, que não ia dar certo, que não tinha mais jeito. Isso aí é o que o diabo botou na boca de alguém para falar para você. Jesus está dizendo, levanta-te. Prosseguimos. Versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Quando a pessoa não tem fé, é triste, né? Todo mundo estava ali chorando, se escabelando, porque a menina já tinha morrido. E quando Jesus diz para eles, a menina não está morta, ela vive. A palavra de Deus diz que os incrédulos riram de Jesus. Você já observou que tem pessoa que ela diz que tem fé, mas dentro dela ela tem incredulidade, ela só acredita no que vê? Olhando com os olhos carnais, aquela menina parecia estar morta mesmo. Mas Jesus não enxergava pelos olhos da carne. Jesus enxergava pelos olhos do Espírito, pelos olhos da fé. E ele disse, ela não está morta, ela apenas dorme. Versículo 43, e nós vamos encerrar aqui. E Jesus mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse, e disse-lhe, dai a esta menina o que comer. Forte, né? Jesus disse, agora eu cuidei do espírito. Agora você pai e você mãe, agora cuide da carne dessa menina. Dê a ela agora o alimento da carne. Dê a ela alguma coisa que comer. Você pode observar que tudo começa no mundo espiritual. Primeiro, ela enfraqueceu espiritualmente. Caiu doente. Você já observou que todas as pessoas que estão doentes, elas perdem a vontade de se alimentar? Aí enfraquece o espírito, enfraquece a carne, a pessoa está caminhando para a morte. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Jesus ali deu àquela menina a vida de volta. A vida de volta. Como profeta de Deus, eu espero que eu pude abençoar você. Abençoar a sua casa. Abençoar a sua família. E levantar a sua fé. Para que você entenda que por pior que esteja a sua situação, Deus, Jesus, o Espírito Santo e este profeta nunca vai te abandonar. E se você me tem como seu profeta, eu estou comprando a sua briga no mundo espiritual a partir de hoje. E quem riu do seu sofrimento vai ficar envergonhado ao ver o que Deus vai fazer na tua vida, ou na vida daquela pessoa ao qual você vai buscar por ela. Paz e luz para você. Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.